É dia de jogo no Brasil, dia que o Márcio Canuto recebe a autorização das autoridades para conviver em sociedade. É loucura, é gritaria, é gente levantando criança contra a vontade delas em links ao vivo. É dia de jogo da seleção brasileira, Sérgio. É dia de chute forte pra fora, Daniel. Vocês vão ter que me engolir. Serginho, mas eu acho que essa partida já começou dando errado pro Brasil, já durante a semana que antecedeu ao jogo. Primeiro erro do Brasil foi o Tite liberando presença dos familiares dos jogadores próximo aos atletas. Já não bastasse a volta das famílias aos estádios do Campeonato Brasileiro, agora os jogadores têm que ficar lidando com família perto. Porque família é pai pedindo para pagar boleto, vó levando o rancambole de chocolate para jogador comendo do jogo, avô reclamando da hora do almoço. Às vezes é um irmão que quer dar uma dica de um posicionamento. Isso atrapalhou a seleção brasileira. Com certeza. O Hexa tá mais distante, Serginho, depois de hoje. Deu uma atrasada, Daniel. O Brasil, Serginho, é o país na Rússia hoje com o maior número de torcedores. E a gente acompanhou nas imagens do estádio aí o empresariado, a massa do empresariado brasileiro, em massa nos estádios, curtindo, deixou seus funcionários no Brasil trabalhando em suas empresas, fazendo o Brasil crescer e foi lá curtir a Copa do Mundo, mas nem isso foi suficiente para empurrar a seleção brasileira. Mas o Brasil começou bem, Daniel. No hino, por exemplo, ninguém chorou, Daniel. Isso já é um avanço. Isso é uma coisa que o Tite trouxe para essa seleção. Agora, quando o William deu seu primeiro passe errado de letra, ali eu vi que o Brasil ia cometer os mesmos erros do passado. Mas o passe de letra, Serginho, é a maior qualidade do atleta William, é o passe de letra errado. Mas eu queria saber, Serginho, o seu destaque no jogo de hoje, Brasil 1, Suíça 1. O meu destaque, Daniel, é o seguinte. Eu fiz até uma anotação que em relação a esse destaque, que é o seguinte. Eu acho que eu não tenho destaque. Não vai ter destaque. Eu não fiz o meu destaque. Meu destaque foi a contusão do atleta Neymar. Porque a gente viu, Serginho, acompanhando antes do jogo começar, uma das maiores autoridades em diagnóstico da medicina esportiva no país, que é o Galvão Bueno, elogiando muito a contusão do Neymar, uma das mais belas contusões do futebol mundial, que infelizmente não foi suficiente para levar o Brasil à vitória, tanto que o Tite se viu obrigado a colocar outro jogador mais contundido ainda, que foi o Renato Augusto. Mas o Neymar, nessa Copa, ele tem novidade, Daniel. Ele está trazendo para essa Copa agora o drible rápido para trás, que é quando ele sai driblando em velocidade na direção do próprio gol brasileiro. Que é onde o adversário menos espera que ele vai driblar. Exatamente. Ele é imprevisível. Quando você acha que ele vai em direção ao gol, ele volta e vai em direção à defesa. E a outra novidade dele é a pedalada ergométrica, Daniel. Lançamento do Neymar aí, que é a pedalada que não sai do lugar. Que provavelmente ele desenvolveu aí enquanto ele estava contundido na sala de fisioterapia. E outra coisa, tive a impressão que o atleta Neymar estava maquiado. Alisson! Peeling! O atleta Alisson aí que fez uma estratégia interessantíssima de se enfeiar, porque ele sabe que goleiro bonito não ganha Copa, Serginho. Danilo! Não sei quem é! Miranda! Ingênuo! Thiago Silva! Segurou o choro, mas deixou a Suíça jogar! Marcelo! Nem gol contra! Casemiro! Confuso! Preocupou a seleção brasileira, o Casemiro no primeiro tempo se chocou contra a cabeça do adversário, bateu a própria cabeça. Tirou muito gel do adversário. Exatamente, mas felizmente o atleta Casemiro não usa o cérebro para jogar, então seguiu normalmente até ser substituído por Fernandinho! 7-1! Paulinho! Falso 15! Renato Augusto! Um produto chinês! Renato Augusto aí usando a Copa do Mundo como uma belíssima pré-temporada para chegar voando no Campeonato Chinês, Serginho. Com certeza! Felipe Coutinho! Vasco! William! Doideira! Gabriel Jesus! A tristeza virou depressão! Firmino! Cabeçada sem força na mão do goleiro! Neymar! Rímel! Se fosse para botar alguém para jogar mal, tinha que botar o Tyson, que joga mal muito melhor que o Neymar. Com certeza. E agora, sob o Tite, vai ser difícil. Agora, o técnico Tite, eu não acompanhei a coletiva depois do jogo, mas eu acho difícil o Tite continuar se autoelogiando nas coletivas de imprensa. Ele deve ter jogado tudo nas costas do Silvinho, Daniel.
Serginho, o Brasil fez 1-0 com o atleta Felipe Coutinho, Serginho. Qual o seu comentário desse Exatamente, gol? foi um belíssimo gol. Talvez tenha sido o gol mais bonito aí dessa Copa. Com certeza, mais bonito. Mas não só pelo chute bonito do Felipe Coutinho, Daniel. Mas pela presença do goleiro gato, Daniel. Do goleiro modelo, do goleiro mais bonito do mundo, Daniel. O goleiro suíço, que você está mencionando, Serginho? Exatamente o goleiro suíço. Tentou alcançar essa bola aí, não conseguiu. E além do chute belíssimo, o belíssimo rosto do goleiro, fazendo uma expressão de um belíssimo esforço para alcançar essa bola, fez esse um dos gols mais lindos da Copa do Mundo até aqui. Porque quando é um gol que fazem no goleiro Cássio, a gente não quer nem ver replay. Com certeza. Não é um gol agradável de se ver. Agora, eu queria fazer um destaque de um jogador aqui. Você falou que você não tinha destaque. Eu pedi o destaque no começo do programa, você vai dar o destaque agora. Você falou que não tinha. Então eu arrumei um destaque. Qual é o seu destaque? Meu destaque é o lateral direito da Suíça. O lateral... Lickstone, que assustou a todos, Daniel, pela expressão de quem tá com medo de que descubra onde ele enterrou os pais dele, Daniel. Ele tinha essa expressão no olhar. Eu conheço esse tipo de gente. E ele marcou muito a subida do Marcelo, porque o Marcelo ficou com medo dele. Mas ele tinha essa expressão de pânico de alguém descobrir a atrocidade que ele fez na casa dele lá. Se isso porventura aconteceu, se ele cometeu esse erro, eu tenho certeza que apesar de tudo, ele amava os pais dele. Mas às vezes, Serginho, as vozes nas nossas cabeças não param, Serginho. E o povo suíço é um povo muito obediente. Quando o esquizofrênico suíço ouve uma voz, ele obedece. Agora, eu queria dar uma atenção aqui pro cartão amarelo que o atleta Casimiro tomou logo no começo do segundo tempo, porque existe um perigo aí. Existe o perigo dele estar suspenso numa eventual oitava de final contra a Alemanha e entrar o atleta Bernard, Daniel. Você acha que surpreendeu o gol o Brasil? É uma pergunta. E a segunda pergunta, achou irregular o gol da Suíça? Craque Daniel, eu achei o gol regular, mas não me surpreendeu. Não sei se o Brasil considerava o empate aí um bom resultado, ou ele estava esperando empatar para virar, para ter uma virada, para dar Para motivar o atleta. Mas o Brasil funciona bem com superação. Exatamente. A gente viu no comercial do Paulinho aí que é um Tudo comercial, que ele passou. que é um comercial que fica humilhando o Paulinho o tempo todo, falando tudo que ele fez que deu errado, para mostrar que ele superou. Com certeza. E hoje é banco dos maiores times do mundo. E faz um comercial de uma empresa que ninguém sabe nem onde fica, né? Que é uma empresa de apostas. Agora, em relação ao Miranda, a gente não pode... Então, em termos de superação, você acha que falta a presença de um Rodrigo Faro chorando na concentração da seleção brasileira, enaltecendo a superação dos jogadores, enaltecendo tudo que está errado na vida do jogador para fazer o jogador chorar e se superar em campo? Eu acho que sim. Até porque o que acontece é que o Brasil ele tem um contrato com um apresentador, Luciano Huck, um apresentador que a gente já sabe É perigoso. o histórico dele em relação a entregar casa para quem participa do programa dele, que ele não entrega. Isso já foi abordado aqui. E tá 4 anos aí fazendo casa aí, humilhando as pessoas para dar casa depois e não dá casa nenhuma. E às vezes você manda a carta e não é nem contactado se a tua carta foi lida ou não foi. Às vezes uma carta que você levou 6 dias para escrever. Fica aqui meu desabafo aqui. Agora, o Rodrigo Faro não. Poderia ser contratado no lugar. Porque o Rodrigo Faro, ele vai na sua casa e ele fica triste, seja a sua casa qual for, Daniel. Você às vezes pode ser um milionário que ele vai achar alguma coisa triste da sua casa para botar o programa para baixo. Para fazer você superar. Exatamente. Mas o gol foi irregular? O gol foi irregular, mas a gente não pode crucificar o atleta Miranda, Daniel. Porque você não espera que um suíço, o povo mais educado que tem, que o cara vai te empurrar na tua própria área, Daniel. Mas foi ingênuo. Quem espera isso? Mas foi ingênuo, Miranda, foi ingênuo. Com essa ingenuidade dele, tá arriscado o Miranda, se ele visitar a Suíça, ser roubado por um trombadinho suíço de 74 anos de idade. O tamanho inocência do atleta. Esse era o momento para entrar o atleta Fagner, Daniel. Para agredir alguém da Suíça. Para agredir alguém do Brasil. Eu, se fosse o Tite, botava o Fagner em campo para agredir um jogador brasileiro e ver se dava 3 tapas na cara de alguém para ver se o time melhorava aí a atuação. Talvez seja a questão da oscilação. Pode ser a oscilação que foi tão pedida pelo técnico Tite finalmente tenha acontecido
E aí as coisas estão saindo conforme ele planejou, pode ser que seja isso. Mas eu não acho que seja isso. Eu não acho isso, porque a gente viu o desespero da comissão técnica brasileira no final do jogo, em que nada estava dando certo, as substituições não encaixaram, e eles viram que o problema era a bola. Aí o que o Tite fez? Inteligentemente, colocou uma bola gigante vermelha em campo, de outra cor, outro tamanho, para ver se o Brasil encaixava melhor no jogo, mas o Alisson não entendeu e destruiu completamente a bola, Serginho. Ele não quer nem saber. Ele não gosta de uma bola gigante. E fica mais fácil para ele agarrar e desvaloriza ele. Não, e nos últimos minutos, a gente acompanhou, vamos falar do jogo da Alemanha daqui a pouco, mas o Alisson, nos últimos minutos de jogo, eu esperava que ele fosse partir para o ataque também, igual o Neuer fez no jogo da Alemanha. Mas não foi, ficou lá no gol dele. Por quê? Não sei. Porque é um atleta que está com um problema de pele seríssimo, uma pele altamente prejudicada, ele está evitando os holofotes. Ele se esconde da câmera. Ele evitou o ataque, ele foi criativo no gol. Tanto que o gol da Suíça, o cruzamento foi na pequena área. Ele não saiu, ele ficou plantado no gol. Ele falou, estão filmando. Ele não quer ser filmado, Serginho. Alguém tem que resolver o problema de pele do goleiro Alisson para resolver o problema do gol do Brasil. Que ele está se escondendo em campo, Daniel. Pincelada! Primeiro jogo do dia, os nossos adversários de grupo se enfrentaram numa grande perda de tempo, onde a Costa Rica acabou perdendo mais. Exatamente. A Costa Rica, ela veio para jogar no erro do adversário, Daniel. Mas, infelizmente, jogou no próprio erro também. Esse é o problema da Costa Rica, Daniel. E nesse jogo tivemos um recorde interessante no intervalo desse jogo, que foi nenhum melhor momento, Serginho. Não houve melhores momentos. Tiveram que passar no show de intervalo melhores momentos de outro jogo. Mas esse... Um Costa Rica e Sérvia de 1986, quando nem existia Sérvia. Exatamente. Quando ainda era o apanhado daquela região em guerra linda. Era o Amigos do Leste Europeu. Inimigos do Leste Europeu, na verdade, porque eles só viviam brigando. Agora, em relação a esse péssimo desempenho aí da Costa Rica, isso tem uma explicação. Às vezes o jornalista profissional, ele ganha o salário dele e aí ele não vai atrás da notícia. E o jornalista que não ganha salário, sim, ele vai atrás da notícia para poder ganhar o salário. E eu fui atrás dessa notícia. Tá dizendo que você quer ganhar salário agora? Você acha que jornalista ganha salário? Quem que falou isso pra você? Quem que falou que jornalista ganha salário? O Vanucci. A Alemanha perdeu pro México no outro jogo do dia de hoje por 1-0. E a Alemanha claramente se esforçando para perder o jogo e aumentar as chances de enfrentar o Brasil nas oitavas de final. Até reversão de lateral eles estavam dando, Serginho. Mas o México, que também quer pegar o Brasil nas oitavas, se recusava a chutar a gol. E aí a partida ficou num momento estranho, inclusive, durante boa parte, mas a Alemanha é muito mais eficiente, acabou vencendo esse embate, tomou o gol do México, perdeu a partida. E já está mais credenciada para pegar o Brasil. Exatamente. Como é o planejamento deles? Exatamente. A gente sabe que a seleção alemã tem planejamento e eles cumprem o planejamento. Todo mundo quer pegar o Brasil também. Depois do que aconteceu em 2014, todo mundo quer cruzar com o Brasil. Você sabe disso. Agora, o Brasil, sabendo desse resultado alemão, porque ele já entrou sabendo do resultado alemão, eu não sei se ele cedeu o empate da Suíça também para ficar em segundo, Daniel. Para também evitar a equipe alemã, pode ser isso. O perigo são as duas equipes. A Alemanha fica perdendo para encontrar o Brasil fica perdendo para não encontrar a Alemanha, as outras equipes perdendo para enfrentar o Brasil, todas as equipes desses dois grupos ficarem se evitando até todas serem eliminadas e ninguém se encontrar e cumprir seu objetivo de se evitar. Pode ser. Agora, o primeiro tempo desse jogo da Alemanha foi um primeiro tempo muito difícil, principalmente para o técnico Joachim Löw. Joachim Löw não teve nem tempo de comer as próprias melecas do nariz dele. Muito corrido. Muito corrido, tanto que ele teve que pedir para o assistente comer as melecas dele, enquanto ele dava um jeito no time. Evoluiu muito o Joachim Löw, realmente me enche os olhos desse treinador, Serginho. Ele que foi criticado por tirar a meleca do nariz na Copa passada, mas nesse jogo você vê que às vezes até ele levava as mãos ao nariz, mas conseguia resistir ao doce prazer proibido de colocar o dedo na própria narina e depois acariciar carinhosamente o que você retira lá de dentro. Exatamente. Mas aí acabou que ele ficou talvez com a mente um pouco perturbada e mexeu mal no time. Botou o ator Mário Gomes, que ainda está abalado aí com o fantasma da cenoura ainda. O lado positivo é que ele absorveu bastante vitamina A na época desse escândalo aí, porque o ânus, Serginho, é o orifício do corpo humano que absorve com mais velocidade
qualquer tipo de substância que você coloca lá dentro. Qualquer tipo. E aí ele entrou com uma quantidade de vitamina A absurda, você vê que não teve nenhum problema de cãibra durante a partida. Mas ele reclamou de ser abraçado no lance na área lá, Daniel. Foi abraçado e reclamou muito. E que espécie de pessoa é essa que reclama de um abraço, Daniel? Trouxe alguma denúncia hoje, Serginho? Trouxe uma denúncia, sim. Denúncia! Craque Daniel, dentro aqui da minha formação, inclusive a parte de jornalismo investigativo é coberto dentro do meu curso de jornalismo relâmpago, que são 20 segundos inteiros só para jornalismo investigativo. Uma matéria específica para isso, porque a importância desse tipo de jornalismo para o jornalismo. E a denúncia que eu trago é a seguinte. A Alemanha, Daniel, está fazendo na Rússia a mesma coisa que fez no Brasil aqui, Daniel. Adotou uma comunidade local, construiu um centro de treinamento, cantou música típica, adotou os costumes do país, inclusive o atleta Ozio aí até saiu na porrada com o urso para mostrar a integração aí com o povo urso. Mesma coisa que eles faziam no Brasil. A mesma coisa que eles fizeram aqui, Daniel. Eles não amavam a gente, Daniel. Eles não amam ninguém, é tudo por interesse. O Maurício Ruiz Júnior, ele pergunta, Serginho, professor Serginho, seria o momento de colocar o Canarinho Pistola como capitão da equipe do Brasil? O capitão hoje foi o Marcelo. Olha, meu querido Maurício Luiz Júnior, eu acho que o capitão, eu gosto dessa ideia do capitão ser alguém que não é do time. Eu gosto dessa ideia. Porque aí já evita essa coisa da responsabilidade. Você poderia, de repente, que não colocar... pesa, né? Quem poderia ser o capitão do Brasil, então, Serginho? O Roberto Carlos. Roberto Carlos, cantor? O cantor. Poderia colocar, de repente, o próprio Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. Tarcísio Meira, talvez fosse um grande nome como capitão da seleção brasileira. Exatamente. Ele tem uma influência muito forte. Sargento Faú. Ponto final do Fala de Cobertura de hoje. Estaremos de volta à nossa próxima live, que é sempre 3 lives por semana, às 7 da noite. A próxima é na quarta-feira que vem. Estaremos aqui nas plataformas All Sport. É isso aí.